Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Domínio da Mente. Aqui eu vou trazer muitos conceitos de programação mental, foco, disciplina para ajudar você a atingir seus objetivos. Meu nome é Akira, eu sou hipnoterapeuta, neurolinguista, apaixonado por neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. E o tema do vídeo de hoje é insegurança. O que fazer quando se sente inseguro? E antes de mais nada, eu quero que vocês me digam aqui, como vocês agem? Vocês é muito inseguro? Você se sente inseguro? Comenta aqui embaixo aqui como você lida com a insegurança de vocês. O que que vocês fazem no momento de insegurança e o que que vocês gostariam de saber a respeito de insegurança? Comenta aqui embaixo aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria falar sobre insegurança. Existem vários tipos de insegurança, tá? Eu vou focar mais aqui na insegurança com relação à ação, a insegurança de agir, tá? Então, às vezes a gente se sente inseguro de fazer uma coisa e não age porque a gente está inseguro de fazer aquilo. Então, eu vou focar muito mais nessa insegurança, nessa questão de insegurança, tá legal? Então, o que acontece? Alguns anos atrás, eu jamais faria alguma coisa que eu não estivesse confiante, seguro de fazer. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Gravar um vídeo assim, por exemplo, jamais, é impossível eu fazer. Eu sempre ia criar alguma desculpa, algum pretexto, falar assim, não estou pronto. Então, eu me sentia muito inseguro, assim, eu não tinha, sabe, mas se eu fizer, será que vai dar certo? Se eu fizer, será que vai dar errado? Se eu fizer, o que, pode acontecer, o que, que as pessoas vão falar, Então, muitas coisas passavam pela minha cabeça e me gerava essa insegurança, eu acabava não fazendo muitas coisas. Então, eu fui bloqueado durante muitos anos da minha vida a fazer muitas coisas. Eu fiquei impedido de fazer por conta de insegurança. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Sobre aquela insegurança que bloqueia, que faz a gente paralisar, que a gente fica com tanta dúvida, com tantas questões assim, mas o que, que vai acontecer, o que, que pode ser, o que, que será que vai acontecer aquilo, se vai acontecer aquilo, será que eu vou para frente, será que eu vou para trás, será que as pessoas vão falar bem, será que elas vão falar mal? Então, tudo isso começa a gerar uma insegurança, né? Porque tem muitas questões assim na cabeça. Então, o que é insegurança, né? Insegurança é um sinal, um alerta do cérebro aqui, falando assim, ó, tem alguma coisa aqui que pode ser que dê errado. Então, é um indicativo ali do cérebro te dando um sinal de alerta. Então, ele não é insegurança não é necessariamente algo negativo, né? Se você parar para pensar na nossa evolução, na época dos nossos ancestrais, que a gente vivia numa floresta, a gente não tinha tanto conforto que a gente tem, tanta segurança que a gente tem, tanta comodidade, né? A gente não sabia o dia de amanhã, então sentir insegurança naquela época era muito eficiente para a nossa sobrevivência, né? Então, assim, a gente podia tá correndo muitos riscos. Então, acho que a gente herdou essa insegurança, esse comportamento do cérebro, esse alerta que o cérebro dá, para momentos assim duvidosos, né? Se pode acontecer, a gente cria na mente possibilidades, né? Mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu fizer para cá, e se eu fizer para lá? E aí é melhor eu não ir, então, porque pode acontecer aqui, pode acontecer ali, ou então de repente, eu vou para cá, eu vou para lá, e aí eu já não sei mais o que eu fazer. Por quê? Porque você fica inseguro, mas assim, é uma forma de defesa. Imagina se você fosse fazer tudo que você quer fazer. Inclusive, os sobreviventes dos nossos ancestrais foram os mais inseguros, né? Porque eles deixaram de fazer muita coisa que era arriscado na época, então eles acabavam sobrevivendo, né? E é por isso que a gente herda muito dessas coisas desses sentimentos, desses comportamentos que hoje nos prejudicam, é justamente porque a gente herdou dos sobreviventes, porque foi com esses comportamentos e com essa mentalidade que eles sobreviveram ao mundo que era mais perigoso na época dos nossos ancestrais, né? Então, a gente herdou sentimentos e comportamentos assim que a gente hoje julga negativo, porque hoje nos prejudica, porque assim temos conforto, temos segurança, temos alimento suficiente, porém temos insegurança, temos medos, temos falta de coragem, talvez, a gente fica mais resguardado, fica mais na zona de conforto, a gente evita fazer as coisas que são desconfortáveis, por quê? Porque a gente não sobrevivia quando acontecia isso, né? Naquela época. Então, assim, pensa que todos esses comportamentos, independente se é insegurança, medo,
eles são herdados de uma época que assim, a gente precisava disso para sobreviver. Muitas vezes as pessoas confundem também insegurança com incerteza, né? Qual que é a diferença? Incerteza é você assim, você não sabe exatamente se é ou não é, você não está certo, você pode ser que sim, pode ser que não. Já a insegurança está mais envolvida com relação à dúvida. Então, tipo, tem várias possibilidades e você já não consegue mais agir. Você fica, ai meu Deus, eu vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Eu vou dar um exemplo muito legal. Assim, teve uma amiga minha que ela queria comprar um produto, um determinado produto, né? Eu não lembro qual era o produto, mas vou exemplificar como se fosse uma cafeteira, vai. Suponhamos que é uma cafeteira. Então, o que ela fez? Nossa, eu não sei qual comprar, porque existem muitos modelos. Ah, eu vou pesquisar na internet. Aí eu vi que esse aqui faz melhor café expresso, mas esse aqui faz melhor com leite, mas esse aqui faz não sei o quê. E aí começa a surgir mais dúvidas. E ela começou, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu não sei se eu compro agora, se eu compro depois, eu não sei se eu comprar agora, depois eu vou encontrar mais caro, aí eu não sei se eu vou... Se eu comprar depois vai estar mais barato, e aí ficou nessa de não sei o que eu faço, aquele monte de opções, na dúvida ela travou e acabou não comprando, e ela ficou sem comprar. E eu acredito que até hoje, acho que ela não comprou, eu não tenho certeza, mas assim, é um exemplo muito claro de insegurança. Você fica com tantas questões, com tantas dúvidas, que você acaba não agindo, paralisando, porque assim, tem muita coisa. E a incerteza não, a incerteza assim, eu não sei se faz café ou se faz chá, se faz café e chá, por exemplo. Aí você vai lá e tira a dúvida e resolveu, entendeu? Então a incerteza, ela tá mais voltada assim, a você não saber de alguma determinada coisa. A insegurança é uma dúvida de muitas coisas, muitas possibilidades que podem acontecer ou não. Então, por exemplo, pode ser que a cafeteira aumente de preço ou não. Pode ser que a cafeteira X seja melhor que a Y e ela compre a Y, ou não. Então, assim, depende muito, não é necessariamente uma coisa que se ela chegar, ela consegue tirar uma dúvida, ela consegue ter certeza. Porque o único jeito dela ter certeza é ela agindo, comprando. E essa insegurança acaba travando ela de agir. Então, ela paralisou. Eu acredito que até hoje ela não comprou. Não é cafeteira, tá? Mas eu não lembro o que era, mas acredito que até hoje ela não comprou. E ela ficava assim, eu não sei se eu compro agora, se eu compro depois, vai ter Black Friday, não sei se compro na Black Friday, eu não sei se eu compro marca X, marca Y, porque marca X faz café melhor, marca Y faz chá melhor, enfim, ela começou a criar tantas possibilidades, tantas incertezas, tantas coisas que deixaram ela insegura e ela simplesmente paralisou. E a gente pode estar passando por momentos parecidos com esse, às vezes. A gente começa a criar incertezas, inseguranças. Por exemplo, para eu gravar vídeos, será que as pessoas vão gostar? Será que não vão? Será que elas vão assistir? Será que elas vão me criticar? Se eu ficar pensando nisso tudo, eu vou paralisar também. Então, o que eu faço? Eu quero fazer, eu vou pegar e fazer, independente se vai dar certo ou não. O único jeito de saber se vai dar certo ou não é testando. Então, é fazendo, é agindo. Então, assim, se você quer se livrar da incerteza, da insegurança, é a ação. A melhor coisa é a ação. Você pegar e ir para frente e se arriscar, né? Eu sei que a insegurança dá muito medo, né? Porque a gente começa a criar, ramificar possibilidades. E quanto mais ramificação tem, mais difícil fica. É o caso da cafeteira, né? Você começa ela começou com duas opções. Tinha a opção A e B. Daí a pouco tinha A, B, C, D, F, G, H. E aí cada uma tinha uma qualidade, um defeito. Cada uma tinha um preço. Os preços oscilavam toda hora. Então um subia. Isso é normal. Isso é coisa da vida. Isso acontece mesmo. E tudo isso impediu ela de agir, de conseguir algo que ela queria. Então, tenta pegar essa analogia dessa minha amiga, que queria comprar a cafeteira, que na verdade eu não sei se era, eu não lembro na verdade se era cafeteira, mas enfim. Pega essa analogia e traz para a vida de vocês. Se vocês estão criando muitas ramificações e essas ramificações estão gerando essa insegurança, te paralisando, te impedindo de fazer o que vocês gostariam de fazer. Pensa um pouco nisso e reflita. Vê se faz sentido para vocês isso.
Bom, e como eu falei para vocês, a insegurança, ela não é necessariamente algo negativo, algo ruim. Às vezes, como eu disse, ela trouxe a sobrevivência da nossa espécie. Então, ela garantiu a sobrevivência dos seres humanos que ficaram mais inseguros e sobreviveram por conta de talvez não agir no momento que poderia virar uma presa de algum animal. Que, se você parar para pensar, o ser humano é um dos animais mais desprovidos de habilidades, né? A gente não enxerga muito bem no escuro, a gente não tem a visão tão boa assim quanto alguns animais, a gente não tem o olfato tão bom. Nós não somos a espécie mais forte, a gente não tem mais força. A única coisa que a gente tem é o cérebro, o neocórtex, que nos garante a possibilidade de raciocínio, e o polegar opositor, né? E que nos ajudou a construir ferramentas, e essa construção de ferramentas que nos garantiu a nossa evolução, né? E também, assim, se você parar para pensar, a insegurança a gente construiu muitas coisas por insegurança, por medo, talvez, de acontecer alguma coisa negativa, de se prevenir. A gente previa, a gente criava essas mesmas ramificações. Ah, será que se eu for por ali vai acontecer isso? Se for por aqui acontece aquilo? Então, se acontecer aqui isso, eu vou pegar e criar uma ferramenta para isso. Se acontecer aquilo, eu vou criar uma ferramenta para aquilo. Então, assim, se você parar para pensar, a insegurança não é um sentimento, algo negativo, né? Você consegue, é aquilo que eu falo, pega tudo que pode ser negativo. Eu já falei isso num outro vídeo, de você pegar os limões e transformar, se a vida te der limões, faz limonada, né? Aquele ditado clichê, mas enfim, se você pegar tudo que vem de negativo e tentar converter de forma positiva, você vai conseguir evoluir, você usar a seu favor as coisas, as ferramentas, os recursos que nós temos. Então, assim, a insegurança é um recurso nosso que não necessariamente é negativo. A questão é quando usar, né? Assim como, por exemplo, hoje em dia, o mal do século que as pessoas falam, ansiedade, é o mal do século, né? A ansiedade também não é um sentimento negativo. A ansiedade é um sentimento que também garantiu nossa evolução. A ansiedade nos prepara para a luta ou fuga, para a gente se proteger de alguma maneira, né? Então, da mesma maneira, a insegurança faz isso também. Tudo é questão de em que momento usar, né? A gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem a capacidade de analisar. A gente não tem feito muito isso ultimamente. Então, procurar analisar se vale a pena estar inseguro, se essa insegurança é congruente, se faz sentido você todos esses pensamentos que estão sendo criados. Ah, será que vai falar de mim? Será que não vai? Será que é melhor? Será que vai aumentar o preço? Será que não? Será que vai para lá? Então, sabe, analisar, pegar, trazer para a consciência, põe na sua frente aqui, assim, começa a olhar assim, quais são as possibilidades, o que está te deixando inseguro? Ah, são as possibilidades de aumentar o preço, diminuir o preço, de um ser melhor que o outro. E o que você pode fazer? Que ferramenta você pode criar? Então, trazer para a consciência e analisar, ver se faz sentido, porque às vezes pode fazer sentido, às vezes essa insegurança, sabe? Ah, eu não estou seguro de fazer alguma coisa agora, ok. Mas você precisa de alguma coisa para se preparar, de repente? Você precisa aprender alguma coisa nova? É uma oportunidade de você refletir, de repente eu estou inseguro de fazer alguma coisa. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui de direção. Eu estou inseguro de dirigir. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente, talvez eu precise treinar um pouco mais. Legal, então. Buscar agora. Então, agora que você sabe que você talvez não esteja confiante, você não está seguro para dirigir, no caso, você vai, busca uma aula de repente, encontra alguns amigos, fala assim, você pode me ensinar a dirigir, você pode num local controlado, numa rua tranquila, e aos poucos você conseguir evoluir para você se sentir mais seguro de fazer, mas não que essa insegurança não te impeça de fazer, e sim que te mostre possibilidades, assim, talvez assim, etapas para você atingir o que você quer fazer. Porque às vezes a gente está inseguro de fazer naquele momento e às vezes é congruente. Por exemplo, no caso de direção, é congruente você
você não sair dirigindo que nem louco. Ah, eu tô inseguro porque talvez eu não saiba o suficiente para dirigir na rua, no dia a dia. Às vezes você tá certo, às vezes você não sabe realmente, às vezes você precisa talvez aprender alguma coisa, às vezes tem algumas habilidades que a gente não tem. É diferente, por exemplo, de você chegar e falar assim, ah, não quero dirigir porque eu não sei o que as pessoas vão falar, se eu tiver se as pessoas vão falar alguma coisa ou não. Isso não pode ser um impeditivo de direção, certo? Agora, você não saber dirigir, você pode causar acidentes, faz sentido. Então, é trazer para a consciência quais são as ramificações de pensamentos que estão te deixando inseguro, porque a insegurança geralmente é dúvida de várias possibilidades. Então, você tem a possibilidade A e B, e C, e D, e F, G, H, I, J, todo o abecedário e ainda números, né? Porque você começa a criar diversas possibilidades. Igual eu falei da minha amiga lá, que ela quis comprar lá, ah, já nem sei mais se eu vou comprar, porque tem tantas opções. Eu falei assim, mas você só queria uma cafeteira, pega uma e compra. Ah, não, mas aqui se a outra for melhor, eu falei, ué, aí você pega e vende essa e compra outra, sei lá, faz alguma coisa, mas você deixou se paralisar por um monte de questões, assim, e eu acredito, eu até preciso voltar a conversar com ela para ver se ela realmente não comprou, enfim. E não é cafeteira, tá? Eu só tô, de novo, só falando de cafeteira, mas enfim, é para pegar a ideia do conceito. E por que eu falo que é importante a gente saber lidar com a insegurança, aprender em que momentos é bom usar a insegurança? Porque assim, pensa bem no caso do exemplo dessa minha amiga da cafeteira, assim, que você acha que vale mais para você, na sua opinião? Você pegar e comprar uma cafeteira que talvez não seja boa para você e você descobrir isso, ou você viver o resto da vida na dúvida se aquela cafeteria ia ser boa ou ruim? Eu, particularmente, prefiro errar o mais rápido possível porque eu consigo consertar. Então, assim, se eu comprar alguma coisa e eu não gostar dela, eu já entendi que é simples, é fácil de resolver. Eu nunca mais compro. Então tá resolvido. Então, assim, algumas coisas que me geram insegurança, eu prefiro fazer do que ficar com a dúvida de como teria sido se eu tivesse feito no passado, sabe? Arrependimento eu acho que é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir. Eu já tive muitos arrependimentos por conta de inseguranças do passado, porque eu falei que eu tive muitas questões assim de paralisar, da mesma forma que essa minha amiga teve com a cafeteira, eu também tive muitas inseguranças. Provavelmente eu teria insegurança de estar gravando esses vídeos que eu gravo para vocês hoje em dia, mas assim, alguns anos atrás eu ia ficar, sabe, mas será que vai dar certo? Será que não vai? O que as pessoas vão pensar? E se ninguém gostar? E se todo mundo achar ruim? E se alguém gostar? E se minha mãe ver e não gostar? E se fulano de tal, não sei o que lá? E se me criticarem? E se eu for cancelado? Hoje em dia todo mundo é cancelado, né? Às vezes você fala alguma coisa é cancelado. E se me cancelarem? Então, enfim, eu ia criar um monte de ramificações e ia falar, putz, melhor não fazer. E eu ia paralisar para uma simples gravação. E hoje em dia eu já pego e faço essa análise. Por exemplo, e se todo mundo não gostar? Tudo bem, não tem problema as pessoas não gostarem. É um direito delas. E se todo mundo gostar? Ótimo, melhor ainda, né? Mas essa é a questão, entendeu? Independente de estar certo ou errado, ser bom ou ruim, de dar certo ou não, é fazer, porque assim, eu não quero chegar lá na frente e falar assim, mas e se eu tivesse feito? Como teria sido, será? Eu não quero viver com essa dúvida. Eu prefiro resolver isso, sabe? Eu gosto de ter as respostas. E assim, se der errado, é muito melhor, porque assim, você aprende rápido. Então, no caso da minha amiga, se ela comprasse e falasse assim, putz, essa cafeteira é uma merda, ótimo, ela nunca mais compra ela. É só não comprar mais a cafeteira, é só pegar e escolher outra cafeteira. Tem tantas outras opções. Mas eu gastei dinheiro. Sim, ainda bem, porque você pensa que você não gastou, você investiu em um aprendizado, você descobriu uma maneira, uma opção que você jamais compra, que vai ser um a menos. É uma possibilidade a menos, uma ramificação a menos. Aquele monte de dúvidas que você estava tendo,
você não vai ter mais. Por quê? Porque você tirou uma ramificação, vai diminuindo até você chegar a atingir. Ah, de repente você acerta numa dessas, você compra uma, você fala assim, nossa, gostei muito dessa marca, pô, legal, vou comprar sempre dessa marca, vou ficar procurando, sabe? Então, essa questão, já pensou, chega lá na frente e fala assim, mas e se eu tivesse comprado, hein? Putz, eu devia ter comprado, eu sabia que eu devia ter comprado. Eu acho pior ter essa sensação, sabe? Essa dúvida. E às vezes a gente até começa a prever, né? Fala assim, pô, lá atrás, se eu tivesse feito, hoje eu estaria melhor. E eu já passei por isso muitas vezes, assim, eu tenho certeza que por conta da minha insegurança eu já perdi muitas oportunidades e, e eu não quero mais isso para minha vida. Então, assim, se eu estou inseguro, eu vou fazer uma análise, vou ver o que está me gerando insegurança e ver se realmente faz sentido eu estar inseguro, se eu preciso de alguma habilidade. Às vezes eu preciso de alguma habilidade. Ah, vou saltar de paraquedas, estou inseguro. Provavelmente, eu não sei, eu preciso talvez fazer aulas, né? Preciso praticar, mas eu elimino essa insegurança como? Fazendo aulas. Eu consigo eliminar a insegurança de uma maneira mais leve, mais fácil. É, compreendendo, quando você traz para o consciente, você consegue compreender o que está te impedindo e tentar de alguma maneira solucionar esse problema. Ah, é isso que está me impedindo? O que eu posso fazer para isso não me impedir mais? É conhecimento, é tempo, talvez, sei lá, habilidade, enfim. É alguma coisa que você que está te gerando insegurança, que você talvez não tenha alguma habilidade, algum conhecimento que você precisa adquirir, você já sabe que existe um passo anterior a fazer o que está te gerando insegurança. Então, por exemplo, se você está inseguro para dirigir, o passo anterior é aprender a dirigir. Uma vez que você aprendeu, você consegue dirigir. E aí você pode ir para... Automaticamente essa insegurança vai cessar, porque é diferente de você estar dirigindo, as pessoas você está com insegurança mas se as pessoas me verem nesse carro, o que elas vão pensar? É totalmente diferente. Você está com dúvida de julgamento, pô, as pessoas vão pensar de você ou não, indiferente, independente de se você faz as coisas ou não, entendeu? Então, assim, é tudo questão de trazer para o consciente e analisar. A gente precisa analisar, a gente perdeu um pouco dessa habilidade de analisar as coisas, de parar para pensar, refletir, olhar o que está acontecendo, e isso é uma habilidade assim muito importante para você, que te impede muitas vezes a gente impede de fazer as coisas porque a gente não analisa, a gente simplesmente julga como, inconscientemente a gente julga como não dá, como é impeditivo e acaba não fazendo. E agora eu vou dar uma dica aqui, ó, para vocês aplicarem hoje mesmo, para começar a treinar para diminuir essa insegurança. Porque o que acontece? Como surgem os grandes problemas? Os grandes problemas, eles surgem do empilhamento, do acúmulo de pequenos problemas que a gente vai fazendo. Eu vou dar um exemplo para explicar o que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo ó, que aconteceu comigo, na minha vida, tá? Por exemplo, eu tinha o hábito de procrastinar pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo do que eu fazia. Vamos supor, eu pego um pedaço de papel, amasso e estou em casa, né? E eu jogava no lixo. E eu errava o lixo. Aí eu deixava cair no chão. O papelzinho ficava no chão. Eu falava assim, depois eu pego. E aí ficava fazendo. Eu tinha o hábito de fazer isso. Então sempre quando eu jogava o papelzinho ali, eu errava o lixo e deixava lá. Eu falei, depois eu pego. O que acontece? Esse pequeno hábito de procrastinar para pegar o papelzinho ali me treinava. Eu fiquei treinado a procrastinar coisas maiores. Então o que acontece? Eu fiquei muito bom em procrastinar. Por exemplo, imagina assim, você pega e tira alguma coisa de um lugar, uma ferramenta, vamos supor, eu pego uma chave de fenda da mala de ferramenta, ia lá parafusar os negócios, aí deixava na mesa assim, e falava assim, depois eu guardo. O que acontece? Esse depois eu guardo, ele começa a virar um hábito, e esse hábito vai crescendo. É uma musculaçãozinha para hábitos negativos, hábitos ruins. Então, assim, dessa mesma maneira, a insegurança, ela cresce com pequenas coisinhas. Então, assim, sabe, tipo, uma incerteza de comprar uma cafeteira pode gerar essa insegurançazinha, sabe? Tipo, você treina o seu cérebro a criar ramificações para
coisas dúvidas, né, de que pode acontecer, o que pode acontecer, não pode, você vai amplificar isso para sua vida, vai trazer isso para outras áreas da sua vida que você não quer, talvez. E aí você começa a ter esse hábito de ser a pessoa insegura. Por quê? Porque você começou lá atrás, lá pequenininho, lá com alguma coisa simples, como, por exemplo, da cafeteira. Você chega assim, será que eu compro a cafeteira tal, eu compro essa ou aquela? E aí você, na dúvida, eu não sei, eu vou comprar essa, aquela, mas tem essa que faz isso, faz aquilo. Você começa a treinar o seu cérebro a criar problemas. Então você vai começar a criar um monte de empecilhos para você não fazer a tarefa que você quer fazer. No caso, era só comprar uma cafeteira. É um negócio minúsculo, só que você esse negócio minúsculo vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, o que você faz para aplicar para você resolver? É o treino inverso. Você começar a treinar, a aplicar em coisas pequenas. Então, coisas simples, assim, eu estou inseguro de alguma coisa muito pequena, algo mínimo, assim, que não vai fazer muita diferença. Vou dar um exemplo de comprar alguma coisa. Eu quero comprar, vamos supor, uma caneta. Não sei se eu compro a marca X ou Y ou Z. Aí começa a vir as ramificações. Pega e corta. Porque assim, uma caneta, se você perder o dinheiro da caneta, é mínimo. Mas você vai treinar o seu cérebro a bloquear essas ramificações e a não sentir essa insegurança e seguir adiante, independente de... E não só com relação à compra, né? Mas com relação à ação. Eu tô inseguro de jogar futebol com meus amigos, porque eu não sei jogar, não sei o que as pessoas vão pensar, que não sei o que. Se você quer jogar, vai lá e joga, porque é coisa mínima. O que vai acontecer? As pessoas vão tirar sarro. Tira sarro também. Chega, sabe, fala assim, começa você também a tirar sarro. Tenta vivenciar, transformar essas experiências ruins e positivas. É aquilo que eu falo, pega o limão e transforma em limonada. Então, se a pessoa começar a tirar sarro de você, tira também. Fala assim, mesmo, que ruim, né? Que grosso, que suado. Mas assim, pegar, começa a treinar em coisas pequenas. Reparem, presta atenção na vida de vocês, o que vocês se sentem inseguro. Porque, geralmente, quando a pessoa vem para mim e fala assim, eu me sinto muito inseguro para tudo. Ou seja, ela... Tem muitas coisas, assim, muitas áreas da vida que ela se sente insegura de fazer alguma coisa, porque ela precisa ter a certeza absoluta que vai estar tudo dentro do controle. E tem até aqueles memes, né? Expectativa e realidade. Muitas vezes é isso que acontece na vida. A expectativa é uma, a realidade é outra, e tá tudo bem. E é bom você aprender o que é expectativa e realidade o quanto antes para isso não crescer, porque se você chega lá na frente e você fica com medo da realidade, você não vai ficar criando expectativas e não vai agir por conta com o medo da expectativa e da realidade está muito divergente, entendeu? Então trazer coisas, começar com situações pequenas, com situações fáceis. Pense no dia a dia de vocês, o que deixa vocês inseguro, que é mínimo, que vocês falam assim, nossa, que absurdo. Pega, faz uma análise, o que está vindo, ramificações, quais são as dúvidas, o que está te paralisando, te impedindo de agir, o que está impedindo de gerar essa ação, quais são as dúvidas, o que pode acontecer, o que não pode. Pensa assim, qual é o pior cenário que pode acontecer? E tenta lidar com esse pior cenário. Se põe na situação do pior cenário. Muitas vezes o pior cenário não é nem um cenário tão ruim assim. Imagina, por exemplo, imagina você vai jogar bola, você, não sei jogar bola. O pessoal vai tirar sarro de você tira sarro de você mesmo também, e tá tudo bem. Esse é o pior cenário, as pessoas riram, todo mundo riu. É isso. Mas eu não gosto que tirem sarro de mim. Tudo bem, qual o problema? Se põe, sabe, as pessoas não vão ficar tirando sarro de você o resto da vida. E pensa nisso. Então são coisas assim, pequenas, assim, que podem estar gerando acúmulo, que você está treinando a longo prazo e você está ficando muito bom em se sentir inseguro. Então, começa a treinar o inverso, para você ter o hábito, por exemplo, no meu caso lá, eu pegava, no caso da procrastinação, eu procrastinava para pegar um papelzinho do chão e jogar na lata de lixo. Hoje eu não procrastino mais para nada. Coisinhas mínimas assim, fala assim, depois eu faço. Eu falo assim, não, depois não, eu faço agora. É rápido, é só pegar alguma coisa e fazer. Eu tirei a ferramenta da mala de ferramenta, usei, pus aqui e falei assim, depois eu guardo. Falei, não, depois não, agora eu guardo. É só ir até lá, são 10 passos e abrir a mala de ferramentas e fechar. É isso. Então, assim, pequenas coisinhas, pequenos detalhes que vão crescendo
internamente que geram, que tornam hábitos negativos que vão se acumulando ao longo do tempo, e esses hábitos maiores é que vão personificar a insegurança, o medo, a ansiedade, a procrastinação. Então, assim, pensa nisso, treinos nas coisas mínimas, pequenas, se você conseguir aplicar, são coisas que você consegue aplicar hoje. Você chega e fala assim, nossa, para e presta atenção em você, se analisa um pouco, sabe? Nossa, eu estou me sentindo inseguro de fazer isso. O que está te gerando essa insegurança? Pensa assim, sabe, o que é esse desconforto, o que está acontecendo, quais são os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, coloca na sua frente, assim, sabe? Imagina que você tem uma mesa na frente e você coloca, assim, fotos, assim, papéis, assim, e cada papel representa um pensamento seu, quais são os pensamentos, e analisa eles. Se de fato faz sentido você estar paralisado, se você está inseguro com esses pensamentos. Bom, então, resumindo, a insegurança, muitas vezes, principalmente essa insegurança que eu dei ênfase, que é a insegurança de agir, de ação, que paralisa a gente fica tão inseguro, com tanta dúvida de tantas possibilidades, que paralisa a gente, que não impede a gente de fazer alguma coisa que a gente quer fazer. Então, assim, parar e analisar, sempre analisa o que está acontecendo, o que eu estou pensando, quais são as possibilidades, o que de pior vai acontecer, e treinar com as inseguranças menores, as mínimas possíveis, as que a gente às vezes até ignora de tão pequeno que é. Por exemplo, no caso da procrastinação lá, que eu ignorava um papel jogado no chão. Eu jogava o papel no chão, falava, depois eu pego e não pegava, e aí isso se espalhou por outros comportamentos em outras áreas da minha vida. Então, o que de pequeno que você está fazendo que pode estar espalhando para outras áreas da vida? Você começar nesses pequenininhos, você vai criar hábitos para sustentar os maiores. Então, assim, é igual a musculação. Se você treinou essas dúvidas, essas ramificações de dúvidas negativas, você pode treinar, lidar com elas. Pegar numa situação mais controlada, mais pequena, que você consiga lidar mais fácil. Então chega e fala assim, o que de pior vai acontecer? É só isso? Então vou pegar, vamos ver o que dá. E aprender a lidar com a insegurança e parar, e fazer com que essa insegurança pare de te impedir de agir, de seguir em frente, de conquistar as coisas que você quer conquistar. Bom, já falei bastante, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo aqui, que ajude muito vocês, que vocês melhorem com relação à insegurança. E se vocês tiverem alguma dúvida, põe nos comentários aqui. Eu gosto de ler muito comentário. Assim, eu fiz um vídeo anterior, que é o vídeo de crítica, eu vou até deixar o card aqui. E eu gosto muito. Se vocês quiserem, podem criticar. Assim, eu recebo crítica de uma maneira muito positiva. Então, assim, eu gostaria muito que vocês comentassem e falassem o que vocês estão achando, o que pode melhorar, o que pode piorar, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Enfim, vocês comentem aqui para mim, e isso vai ajudar muito para eu criar conteúdos cada vez melhores, tá? Espero que vocês tenham gostado muito aqui, ó. Não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de ativar o sininho aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Thank you.